Inclusive a EA fez isso com o Jedi Survivor e foi uma merda, porque um dia... Primeiro que o jogo lançou tudo ruim. Lançou crashava toda hora. E eu sou muito fã de Star Wars, eu tava muito empolgado pra jogar. Eu falei até no Flow Games, né? A gente fica falando, o Dave tem um mantra. O Dave fala, nunca compra em pré-venda, né? E eu... É fato. E eu sou um cara que faz muita pré-venda. E o Star Wars Jedi Fallen Order, eu fiz a pré-venda dele 1 ano antes de lançar. Caraca. Porque eu sou muito fã de Star Wars, cara. E a Respawn é um estúdio que eu amo. E até bizarro ter pré-venda 1 ano antes, que é meio raro. O Fallen Order ou foi o Survival? O Fallen Order. Eu comprei, mas o Survivor também, eu comprei 1 ano antes. Não 1 ano antes, mas meses antes eu fiz a pré-venda. Porque eu queria jogar. Mas o Fallen Order lançou bem, ele lançou muito bom. Mas o Survivor lançou quebradíssimo. Eu até conversei na época, quando lança um jogo assim que eu tô fissurado, eu converso muito com o Alan Zoca. Daí que vem um meme da galera me suando do Starfield, que falei pro Alan não desistir do Starfield. Ele botou esse áudio na live. Ele botou, porque ele foi maluco. Ele até pediu desculpa depois, falou, eu não sabia que ia causar isso. Mas eu converso muito com ele. Com Kingdom Come 2, a gente conversou. Toda vez que tem um jogo grande, eu bato um papo pra saber o que ele tá achando. E ele gostou bastante do Kingdom Come também, né? Gostou muito. Ele é um cara que eu sempre falei pra ele jogar o Kingdom Come do 1, e ele demorou muito pra jogar. Ele foi jogar recentemente pra o lançamento do 2. E ele adorou o 1 e partiu pro 2 e ele gostou mais ainda do 2. Eu fiquei muito feliz, porque realmente é um jogo muito bom, mas ele é muito maçante, né, o jogo. E aí eu vi na live do Alan, a galera não aguentava mais, mano. Eles queriam que ele zerasse logo pra partir pra outro jogo, porque realmente é difícil de acompanhar. E é um jogo pra se ver, né? Não deve ser tão legal. E é um jogo que eu acho que se você não passa 130 horas, você não aproveita direito, sabe? As side quests são muitas e elas são longas. Realmente é um jogo pra você apreciar. Eu até falei no Twitter ontem que não fiz o review do Kingdom Come até hoje, porque eu não zerei ele. Eu joguei 140 horas, não zerei ele, cara. Caralho. Porque eu tô fazendo tudo. Eu tava vendo um cara que falou... Eu quero apreciar ele. Um cara que tava com quase 100 horas de jogo falou, agora eu vou pro casamento aqui. Exatamente. Porque tem isso, né? E sabe o que é engraçado? Quando eles enviaram o código antecipado, esse foi difícil de conseguir, viu? Eu fui atrás, eu falei com o cara, eu mandei mensagem pro chefe de PR da War Horse Studios, lá da República Tcheca. Eu falei, cara, eu tô muito fã. Mano, pra você ter ideia, o Kingdom Come 1, eu fiz um guia da comunidade da Steam, e ele é um dos guias mais bem avaliados da comunidade da Steam do Kingdom Come 1. De tão fã que eu O guia de que você tinha feito? É que eles têm uma DLC no 1 que você meio que faz uma gestão de uma cidadezinha. E aí eu fiz um guia de como otimizar a sua gestão, porque lançou essa DLC, eu joguei ela de cabo a rabo e eu cheguei no, tipo assim, no máximo, eu falei, cara, eu manjei muito dessa DLC, eu vou fazer um guia ensinando as pessoas. Eu fiz o guia em inglês, lá em 2017 isso. E o guia foi super bem na Steam. Eu ganhei muito de aqueles stickers lá da Steam. Eu ganhei um monte. Ele tem... E é só gringo assistindo, não é nenhum BR. Nunca divulguei esse guia. Então, assim, eu sou muito fã do jogo mesmo. Eu queria muito jogar ele antes do lançamento. E esse jogo foi curioso, que ele era pra lançar o ano passado. Eles já adiaram pra esse ano. E aí eles fizeram o acesso antecipado pra galera mais de um mês antes do lançamento. A galera recebeu... dia 2, 3 de janeiro o jogo, e ele lançou no começo de fevereiro, né? É o mínimo, né, pra um jogo desse tamanho. E aí quando eles mandaram pra galera, eu fui receber dia 20 de janeiro, eu demorei pra receber. Porque eu demorei pra conseguir esse contato, entendeu? A gente tentou também pra caramba, a gente não conseguiu também. É difícil. Mas aí eles me mandaram, e aí no e-mail tem exatamente isso. Eles falaram, você pode falar do jogo. Não sei se vocês viram isso, mas dia 15 de janeiro lá, a galera começou a falar do jogo, antes do lançamento, muito antes do lançamento, porque podia falar do jogo até o casamento. Eles falaram, antes do casamento você pode falar tudo. E, tipo, cara, antes do casamento tem 50 horas de jogo. Eu achei até curioso isso, porque eu falei, nossa, mas eles não estão escondendo nada, porque antes do casamento você pode fazer muita coisa, né? Mas... tem um segundo mapa depois do casamento. Essa é a parada. E aí eles não queriam que você falasse do segundo mapa, que é Kutterberg, né? E é um mapa muito maior, é uma cidade e tal. E eles não queriam que você falasse muito da história, porque a história é um dos focos do jogo, tem um plot twist toda hora, e aí a galera evitou de falar da história. Mas eu amei. Mas por que a gente tá falando dele? A gente tá falando de outra coisa. Epic Games. Não, eu ainda não acredito até agora que o Kingdom Come custou só 50 milhões também. 50 milhões, cara. Muito absurdo. E o 1, o 1 tem uma história muito engraçada. Campanha, né?
É, mais ou menos. O Daniel Vavra, que é o diretor do jogo, ele era diretor do Mafia 1. Ele fez o Mafia 1, né? E aí a Take-Two comprou o estúdio que ele fazia parte para fazer o Mafia 2, Mafia 3. No Mafia 2, ele já teve problemas com a Take-Two. E ele... Assim, ele era pra ser diretor, ele virou só roteirista, e aí do roteiro eles mudaram o roteiro dele, ele fala até hoje que o final do Mafia 2 é um lixo, porque eles mudaram, e ele não queria que fosse daquele jeito, e aí na Mafia 3 ele chegou a fazer o roteiro e os caras recusaram e ele saiu. Aí ele saiu e fundou a War Horse. E aí pra fazer o Kingdom Come 1, ele tinha alguns investidores já, ele queria fazer, eu acho que era 5 milhões o budget do jogo. Nossa. Só que ele queria fazer um financiamento coletivo para mostrar para os investidores que tinha um público que tinha interesse nesse jogo. Sim. E aí ele fez o financiamento para arrecadar, eu acho que era $200 mil, alguma coisa assim. E depois eu olho aqui. E ele conseguiu arrecadar, tipo, 2 milhões. Porque o público queria muito o jogo mesmo. E aí o jogo teve, por volta disso, tipo, 10 milhões de investimento, o primeiro jogo. Foi até um investimento alto para um jogo indie, né? Sim. Mas eu fiquei surpreso que no 2 eles não cresceram tanto o budget. Ficou em 40 milhões, né? 40, 50. Eu acho que é 50, né? Ficou nisso muito porque eles perceberam que eu acho que não precisa de mais do que isso. E eu acho legal isso, para mostrar para a indústria que não precisa ser 100 milhões, 150 milhões, 200 milhões, 300 milhões, né? A gente já viu o jogo. O Concorde. O Concorde é 400. Os Quilambons é Eu vi uma 600. notícia de que o COD, eu acho, foi 700, alguma coisa assim. Eu não sei se é verídico isso, mas eu falei, pô, muito alto, mano. É muito alto. De onde os caras da War Horse são mesmo? Eles são da República Tcheca. Inclusive, o estúdio da War Horse, que fica em Praga, na República Tcheca, eles ajudaram e compartilharam tecnologia e ideias com o estúdio que fez Stalker 2. Porque o estúdio do Stalker 2, a GSC, eles eram da capital da Ucrânia, que como chama? Kiev. Só que Kiev foi invadida pela Rússia, e aí eles fugiram de lá e foram pra Praga, na República Tcheca, que é pertinho. E aí eu fiquei muito feliz, porque eu não sabia disso. Recentemente o Daniel Vavra comentou sobre isso. É um dos problemas que eles tiveram no desenvolvimento do Stalker 2, que é um outro jogo interessante da gente falar, porque eu adorei ele. É que quando eles fizeram essa mudança de estúdio, eles perderam parte do casting de atores que faziam, porque não foram. Eles perderam a tecnologia de motion capture que eles usavam lá, não tinha mais aqui. E várias outras tecnologias eles tiveram que se adaptar. Muito por isso que o jogo atrasou muito, né? O Stalker 2 era pra lançar 2 anos atrás. Ele atrasou muito. Eu fiquei preocupado com ele, que a gente testou, acho que foi BGS, não lembro agora. Ele tava muito ruim. Muito, né? Muito... Não, mas ele lançou muito ruim. Mas eu tenho um motivo pra... tava pior, eu né? Eu afundei no chão só de entrar na demonstração, cara, foi bizarro. Mas aí os atores que estão no Kingdom Come, vários deles estão no Stalker 2. Não. Porque eles compartilharam, os atores, ajudar os caras lá do estúdio do Stalker, que foi muito legal, né? É muito massa, cara. Porque é um milagre esse jogo ter lançado, né? Milagre. Por isso que eu ia falar dele, que ele lançou ruim, ele tem um monte de bug, inclusive o sistema mais foda do Stalker não tava nele no lançamento, hoje tá um pouco... Caralho, eu esqueci o nome também. Mas é um sistema que simula o mundo. Lá, o Stalker 1 tinha isso, né? Que ele simula o mundo apesar do jogador. Então as gangues brigam entre si, dominam postos, negociam entre si, sabe? Tipo, existe um mundo ali e o jogador só tá vivendo naquele mundo. Um pouco do que eu tenho no Red Dead 2, né? O Red Dead tem muito isso, que você sente o mundo vivo. Era o que eu queria que tivesse um Cyberpunk. Que não tem muito, né? É exatamente isso. E o Stalker 2, ele lançou sem isso. Ele não tem esse sistema. E eles têm feito updates. Eu acho que hoje tá melhor, mas ainda não tá o ideal. Mas, eu falei isso no Flow Games, eu acho que o Stalker 2 lançou, cara, porque o Stalker é um jogo que se posiciona como um movimento político da Ucrânia.
quando ele lançou, ele foi muito reconhecido no mundo como um jogo ucraniano. E a Ucrânia, a independência deles é muito recente, né? No final dos anos 80, que foi quando a União Soviética se desfez, né? E aí a Ucrânia virou independente e o Stalker 2 lançou no começo dos anos 2000. Então foi, tipo, um dos primeiros projetos que o mundo reconheceu a Ucrânia como país independente. Então, pra Ucrânia, é muito importante esse jogo. E aí o Stalker 2 está sendo feito e a Rússia invade eles. E aí eu acho que eles não têm certeza se a Ucrânia vai ser independente no próximo ano, entendeu? Não dá pra saber. Não dá pra saber. Agora há pouco o Trump falou que não vai apoiar mais a Ucrânia na guerra, então a Rússia pode fortalecer, invadir e acabou a Ucrânia, entendeu? Vai ser parte da Rússia. Então eu acho que eles queriam lançar logo, mesmo quebrado o jogo, eles queriam lançar para mostrar, ó, isso aqui é um jogo ucraniano. Pra não deixar cair no esquecimento do jogo. E até porque se a Rússia pegar a Ucrânia, é possível que esse jogo nunca lance. Verdade. Pode ser que a Rússia fale, não, censura isso aí, não deixa lançar não. Não é impossível, entendeu? Então eu acho que é muito por isso que ele lançou, por isso que eu falo, eu brigo no Twitter muito, porque falo pra galera, primeiro, não piratear esse jogo, porque eu acho que os caras, ninguém mais precisa de mais apoio que esses caras, que eles perderam casa, perderam pra família. Se você não pode jogar, tudo bem, não joga. Pega no Game Pass, não sei. Tem no Game Pass, dá um jeito, mas assim, piratear esse jogo é foda, entendeu? Eu entendo piratear quase todos os jogos, mas esse aqui é pesado pra mim, porque se você assiste o documentário deles, que saiu no canal do Xbox, é pesado, sabe? De ver a história deles. Alguns desenvolvedores morreram na guerra, Sim. Alguns perderam a família, alguns não sabem até hoje se a minha família tá viva ou não sabe. Tem um desenvolvedor que ele fala que, tipo assim, ele mudou pra Praga e aí ele recebeu um vídeo no WhatsApp dele, sei lá, no celular, que mostra uns caras de bazuca, soldados russos, entrando na casa dele. E ele não sabe se a família dele tá bem, de bazuca. tá mão. De bazuca. Imagina, a ansiedade que causa no cara, ele ainda tem que trabalhar num joguinho. E ele trabalhou no joguinho e fez o joguinho. Então, é isso que me impressiona. Então, o Stalker é um assunto bem polêmico, cara. Aí eu fiquei feliz com o Stalker, ele conseguiu muito número bom. Conseguiu. Eu não lembro quanto foi o pico agora, mas foi mais de 200. O pico dele no Steam foi legal. Foi legal. E ele tá fazendo updates, tipo assim, constantes. Cada semana tem um update amigo meu novo. que ele é meio viciado, ele falou que acho que vão trazer, não sei, acho que quase 2.000 fixes agora pro jogo. Muita coisa. Eles fizeram um update gigante recentemente. Eu fiquei muito feliz com isso, porque é um jogo que merece. E eu acho o jogo incrível. Ele tem um conceito muito bom, só não tá pronto mesmo. Dá pra sentir isso nele. Várias quests bugadas e tal, não dá pra terminar. Mas, tanto que eu não zerei o jogo. Eu cheguei no finalzinho, eu joguei mais de 100 horas dele. Cheguei no final, aí eu viajei pra Las Vegas. Quando eu voltei, já tinha o Kingdom Come. Aí eu falei, agora eu vou esperar. É o Kingdom Come. E até, desde lá, eu tô só no Kingdom Come. Eu acabei parando ele porque eu dei uma cansada. Eu comecei fazendo tudo, mano. Fazendo tudo. Aí, mais pra frente, eu comecei a dar aquela cansada. Tipo, no Stalker você anda pra caraca, mano. Você anda muito. E aí, teve uma quest lá que ele... Anda muito. Teve uma mas, quest assim, que ele me deu um item muito, tá entendendo. muito pesado. Mesmo. É muito mais do que você acha. É porque se você acha que o Dragon's Dogma cansou, o Stalker é muito pior. É pior do que o Dragon's Dogma. É que o Dragon's Dogma você ainda tem a pedrinha que você joga e você pelo menos volta pra cidade. No Stalker você não existe. Você vai, põe lá no canto do mato, você volta pra cá. Você pegou entre os meios das duas cidades, você vai ter que andar. Você anda tanto que eu criei um costume de deixar o Spotify aberto. Eu também. E aí toda hora que eu tinha que fazer uma viagem longa, eu dava play lá e ficava viajando. Só com o W apertado, tomando energético, né? Porque ele regenera a energia. E é assim. Meu Deus. Mano, às vezes tem uns monstros no caminho, você tem que parar e lutar. Mas aí é a graça do jogo, entendeu? Eu fiquei com raiva que eles me deram, acho que é depois do pântano, eles deram um item muito pesado, mano, pro pessoal. Eu, não, tinha que esvaziar tudo. Ele tem esquema de peso, né? Tem. E o esquema de peso dele é pesado. Porque, tipo assim, você carrega 3 armas, já pesou, entendeu? Caraca. Ele não é o RPG normal que você pega 1000 armas pra vender. O Kingdom Come tem isso, né? Você carrega centenas de armas, bota centenas do seu cavalo, pega mais centenas e vai. Mas esse não, o Stalker, até no late game você não carrega muita arma não cabe, o personagem não consegue. Ele tenta ser meio realista, né? O combate é mais tático do que um FPS normal, esse negócio de peso, comida e tal, tudo isso
tentando o realismo ali. Mas tem muito motivo pra você trocar de arma ou as armas elas são meio parecidas? Tem muita arma Tem? e muitas armas boas, diferentes. Eu usei principalmente uma shotgun lá, que é muito forte. E quando eu achava uma shotgun mais forte que essa, eu trocava. Mas basicamente você tem 3 armas, uma pistola e 2 armas principais. E aí as duas, eu sempre usava uma shotgun e outra arma pra testar e ver. Tem uma arma laser, você já viu? Vê. Só que eu achei ela ruizona. Mas a shotgun é muito forte. Eu usei ela o jogo inteiro. Mas é um jogo difícil, cara. Os bichos são assustadores, os mutantes. Eu joguei um pouquinho só do início, eu achei ele bem difícil. Eu achei no início, você morre satisfatório a rápido. dificuldade dele, porque você pode salvar meio que a qualquer momento. Então, Tem esse eu ponto. ficava tentando, então era Porque aqui gostoso. na cama não tem isso. Não, era gostoso essa, porque eu podia... Porque ele me lembra um pouco o Tarkov, só que o Tarkov, você morreu, acabou, mano. Perdeu tudo, né? Não, ficava tentando, falei, opa, beleza, tá difícil. tá gostoso, Volta no save, né? Eu fiz isso muitas vezes. Tem vezes que você entra num lugar e tem, sei lá, 2 daquele mutante desgraçado que ele sumona as armas, e as armas ficam atirando, você sabe? Ele puxa a sua própria arma também. Ele puxa já. E aí eu morria toda hora nele e voltava save pra tentar matar ele. Mas é difícil porque você entra nesses lugares, acha um monte de arma legal pra vender, só que aí você encontra esses bichos, você tem que dropar tudo pra fightar o bicho, senão você não consegue correr na fight. Nossa. Então é um jogo bem complexo mesmo. Sim.